Olá pessoal, tudo bem? Bom, hoje a dica vai ser sobre artigo indefinido e definido. Recentemente eu gravei um vídeo falando sobre o artigo definido, a pronúncia do the, né? Por exemplo, se ele vem antes do som de consoante, de uma palavra com som de consoante, a gente fala the teacher. Se ele vem antes de uma palavra com som de vogal, a gente fala the office. Hoje a gente vai falar sobre o a ou an. Quando eu uso um artigo indefinido e quando eu uso um artigo definido, a própria palavra fala. Se eu começo uma frase contando uma história, por exemplo, yesterday I saw a movie, eu uso o artigo indefinido, porque até eu comentar sobre isso, ninguém sabia do que eu estava falando, né? Como português, ontem eu vi um filme, agora eu vou continuar falando do filme. Aí eu paro de usar o artigo indefinido e começo a usar o artigo definido. Presta atenção, olha. Yesterday I saw a movie. The movie was about space exploration. Ontem eu vi um filme. O filme era sobre exploração espacial. Primeiro eu usei o a, porque eu menciono pela primeira vez algo, depois eu uso o the, porque eu estou falando sobre algo que já foi definido na frase anterior. Por isso que eu uso artigo indefinido, assim como no português. Antes e depois. Ou a gente fala first mention, a primeira vez que menciona, e depois o artigo definido, the. Existem outras formas da utilização do artigo indefinido, do definido, né? Mas basicamente é isso. Eu também posso nem usar artigo se eu estou falando de algo em geral. Por exemplo, people need to accept their destiny. Outro exemplo, strategies need to be well planned. Estratégias precisam ser bem planejadas, falando sobre business, né? Então nem sempre a gente usa artigo. Às vezes a gente usa o artigo também definido quando falamos sobre algo que é único. Por exemplo, the President of Brazil, the Earth. O presidente do Brasil só tem um. The Earth, só tem uma. Existem outros planetas no universo, mas Terra, só uma, a que nós conhecemos. Então é importante a utilização de artigo da forma apropriada. Tá legal, pessoal? Espero que vocês tenham aproveitado, aprendido, assistam novamente e eu tenho certeza que vocês vão corrigir isso aí também. Abração!